Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explanações. Hoje a gente vai dar uma olhada num documento que é simplesmente fascinante. Não é só uma listinha de horários de um culto de sábado lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia Leão de Judá, não. Na verdade, o que a gente tem aqui em mãos é uma planta baixa de verdade, um projeto super detalhado que a gente resolveu chamar de Arquitetura da Reverência. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que a gente vai descobrir hoje é como uma experiência espiritual tão profunda não cai do céu por acaso, sabe? Ela é construída ali, ó, de forma meticulosa, minuto a minuto. Tudo isso usando um cronograma amarradinho, comunicação audiovisual e papéis muito bem definidos para cada um. Para quem está nos acompanhando e curte entender como grandes experiências são projetadas nos bastidores, esse estudo de caso vai ser incrível. Dando uma olhada rápida na nossa pauta de hoje, a gente vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a arquitetura da reverência. Depois, a primeira fase, que é a escola sabatina, o papel da sonoplastia, o culto divino em si, e a gente fecha com a decência e ordem finais. Vamos lá! Bom, começando pela seção 1, a arquitetura da reverência, a base do culto. O nosso documento de hoje abre exatamente com esta passagem bíblica. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, lá de Abacuque 2:20. E olha, isso aqui não tá lá só para inspirar não, tá? É literalmente a instrução operacional para tudo que vai rolar depois. Essa frase já define o tom de cara, exigindo aquela reverência, silêncio e foco total. É tipo o grande pilar que vai sustentar a manhã inteira de sábado. Para a gente entender melhor, a manhã é dividida cronologicamente em 3 fases super bem desenhadas. A gente começa com a escola sabatina, que é aquela fase de estudo logo de manhãzinha. Depois, a gente entra no que dá para chamar de fase de transição, que é tocada quase 100% pelas equipes técnicas. E por fim, a gente é conduzido ao culto divino, que é o grande clímax espiritual ali perto do meio-dia. Vamos dar um passo a passo agora para ver como isso tudo ganha vida. Indo para a seção 2, primeira fase, a escola sabatina, que é a nossa fase de preparação. É muito legal notar aqui a mistura da tradição com a tecnologia mais moderna. O cronograma traz uma sequência super ágil, sabe? Tem orações, louvores específicos que são passados direto do YouTube. E rola até um sorteio dinâmico para definir quem vai ser o dirigente da escola naquele sábado. E tem também um olhar para o mundo todo com um informativo mundial, que pode ser um vídeo ou até uma narração ao vivo. É aqui que entra uma engrenagem fundamental: o apoio do Departamento de Comunicação e dos seus associados, garantindo que tudo funcione redondinho. Tudo isso vai caminhando para a recapitulação da lição, que tem uma regra de ouro. Ela termina exatamente às 10 horas da manhã cravado. Ou seja, o ritmo é super constante e não deixa ninguém perder o foco. Aí, entrando na segunda metade dessa fase da manhã, o cronograma começa a usar uns estímulos muito cirúrgicos. Dá uma olhada nesse primeiro item, uma vinheta de áudio de 5 minutos. Gente, isso é puro design de experiência. Há um sinal sonoro super claro avisando que a lição está acabando, sem precisar daquelas interrupções verbais chatas, sabe? Depois disso, o senso de comunidade ganha espaço com a chamada das crianças, cantando hinos bem tradicionais tipo Joias Preciosas. Logo em seguida, os dirigentes entram oficialmente, fazem os agradecimentos, já deixam aquele convite para o próximo sábado e encerram essa primeira etapa com uma oração final. Isso nos leva à seção 3. O papel da sonoplastia, a execução técnica da coisa. Aqui a documentação dá um destaque gigante para a liderança do jovem Cássio na sonoplastia, trabalhando numa sintonia fina, mas muito fina mesmo com o departamento de comunicação. E quando a gente fala de comunicação, não dá para deixar de mencionar os associados, a irmã Jéssica e a Valéria Lustosa. Esse time todo junto forma a ponte audiovisual que é vital para transformar a atmosfera da igreja. Não é simplesmente ir lá e apertar o play. É uma baita responsabilidade de mudar o estado emocional de um santuário inteiro. A tecnologia aqui não está servindo para entreter. Ela serve para pastorear as mentes de todo mundo que está ali presente, garantindo que a comunicação técnica deixe o ambiente perfeitamente alinhado com o sagrado. O documento até detalha uma receitinha exata de 3 passos. Passo 1, um pedido de silêncio soltando um áudio com aquela passagem de Abacuque 2:20. Lembram da base que a gente viu lá no comecinho? Então, passo 2, entram os anúncios. E o passo 3, a exibição do vídeo de reverência. É um procedimento cirúrgico, de verdade. Ninguém precisa subir lá no púlpito e ficar pedindo silêncio um monte de vezes. A própria engenharia audiovisual e a comunicação já estabelecem o novo clima do ambiente. É brilhante. Agora a gente chega na seção 4, o culto divino, que é o clímax da adoração. Aqui a gente nota um contraste que é até gritante no ambiente.
Pensa comigo. De um lado, a gente tinha a escola sabatina super dinâmica, cheia de energia, com sorteios e aquela movimentação toda com as crianças. Do outro, o culto divino, estritamente formal, muito focado na doxologia e naqueles rituais unificados. E o mais interessante é que toda aquela organização que a gente viu até agora foi desenhada justamente para garantir que esse contraste existisse e funcionasse de um jeito super fluido. O culto divino vai acontecendo com marcadores físicos de reverência muito, mas muito claros. Começa com os louvores de doxologia, cantando músicas como Santuário no Templo, aí vem a entrada da plataforma e nesse momento a documentação exige que a igreja inteira fique em pé. Depois temos a oração do pregador, o louvor inicial com todo mundo ainda de pé e logo na sequência todo mundo se ajoelha para orar. Repararam? São comandos totalmente coreografados que mantêm a ordem coletiva e deixam a mente 100% focada no divino. E olha só, mesmo no ponto mais alto desse culto super formal, a multimídia continua sendo usada de forma muito calculada. O cronograma coloca ali o Provai e Vede, que é um vídeo motivacional oficial que prepara a mente da congregação bem antes do momento de recolher os dízimos e as ofertas, tudo sempre com uma música específica de fundo. Na sequência, a equipe da plataforma faz uma oração por essas ofertas, rola a adoração infantil no formato de vídeo e aí sim, o espaço é todo liberado para o mensageiro especial do sábado. E por que tudo flui tão bem? Porque os gatilhos certos foram acionados exatamente na hora certa. Caminhando para o final, entramos na seção 5. Decência e ordem finais. A conclusão meticulosa. Gente, nem a saída do pessoal é deixada ao acaso. A precisão continua no nível máximo até o fim. Mais uma vez, o cronograma bota toda a confiança na sonoplastia e na comunicação. A instrução diz claramente para o jovem Cássio liberar um áudio final que fica guardadinho numa tal de pasta de reverência. O objetivo escrito no documento é literal: garantir uma saída reverente da igreja. É como se a sonoplastia fosse um guarda-costas invisível daquela atmosfera espiritual que levou horas para ser construída, segurando a onda para que tudo não vire uma bagunça logo depois do último amém. E para fechar com chave de ouro, o documento traz essa citação de 1 Coríntios 14, versículo 40. Tudo seja feito com decência e ordem. Se aquela passagem de Abacuque lá no começo era a planta baixa pedindo silêncio, essa citação aqui é a assinatura final do arquiteto do projeto. Ela resume na mosca o motivo de ter sorteios, de ter aquelas vinhetas de 5 minutos, pastas de reverência e papéis tão bem definidos para a equipe de comunicação. No final das contas, o espiritual e o organizacional acabam se tornando uma coisa só. Isso deixa a gente com um pensamento final bem provocativo para refletir. Como o design invisível e a ordem técnica moldam as experiências mais profundas de comunidade e reflexão. Muitas vezes, aquelas emoções e conexões espirituais mais genuínas dentro de um grupo estão ali, sendo sustentadas por planilhas super rígidas, por profissionais focadíssimos como o jovem Cássio, a irmã Jéssica, a Valéria Lustosa e todos os associados, e por um senso de organização absurdo. Para criar o sagrado, às vezes, é preciso primeiro dominar a técnica. Eu espero de verdade que essa nossa análise documental tenha trazido uma perspectiva totalmente nova sobre o que rola nos bastidores da reverência. Um abraço e até a nossa próxima explanação.